Oi pessoal, tudo bem? Essa daqui é a 12ª aula do curso. Eu vou começar agora, buscar agora fazer uma síntese mais assim, paulatina, ao invés de simplesmente ler, eu vou tentar fazer essa síntese. Então, eu preparei essa apresentação, eu espero que isso reduza o tempo de aula e melhore a qualidade das ideias, né? Então vamos lá. O primeiro ponto, agora a gente vai falar sobre a encarnação, né? Sobre Jesus. Isso daí é tema de um estudo chamado Cristologia, que é o estudo sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer no mundo. Então existe uma área que os sacerdotes, de maneira geral, fazem esse estudo na, no, no seu, na sua formação como sacerdote, né, que se chama Cristologia. E alguns pontos assim são fundamentais. Então ele parte do princípio de que Cristo não é apenas um homem, porque e com base no Novo Testamento ele atribui a si mesmo prerrogativas divinas e dá sinais externos de seu poder. Então ele perdoa os pecados, né? Ele faz reformas na palavra de Deus, né, que estão sendo desviadas, vamos dizer assim, pelos homens. Ele exige um amor absoluto à sua pessoa. Ele faz milagres, fez milagres prodigiosos, como a ressurreição de Lázaro e tantos outros. E ele cumpre as promessas de estabelecer um reino que haveria de durar eternamente, né, no caso, na igreja. Só que aí gera-se um problema, né, com base nessa prerrogativa, né, da cristologia. Então, se Deus é único, né, como é a relação entre Jesus e Deus, sem confessar serem dois deuses? Né? Como é que pode isso? São Paulo, né, começa a dar as primeiras pistas, né, e isso vai sendo desenvolvido ao longo dos séculos. São Paulo diz, para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e também nós. Quando ele utiliza a palavra Senhor, ele está utilizando no sentido que era utilizado no Antigo Testamento para designar a divindade do Deus de Israel. Então, falar Senhor se refere à divindade de Deus. Então ele está igualando Jesus a Deus. E no próprio Evangelho de São João, né, no primeiro versículo do Evangelho de São João, ele diz que Jesus é o Verbo encarnado, que se fez homem e veio ao mundo para nossa salvação. Essa palavra, esse verbo divino, esse logos divino existia antes do tempo e da criação e, portanto, não é criada. Sempre foi a palavra do Pai e por isso se distingue do Pai, ainda que se refira a Ele. Então aqui ele também está referindo-se, né, à ideia de que, apesar de Cristo ter nascido, né, se encarnado, ele existia desde toda a eternidade. Mas assim, mas isso precisou ser trabalhado, assim, essa ideia precisou ser aprofundada ao longo dos séculos, né? Muito porque e a partir, né, da disseminação da palavra de Deus, né, do Evangelho, especialmente na língua grega, o pensamento grego que estava ali, que acaba influenciando essa pregação dos apóstolos, ele admitia uma pluralidade de deuses em graus variados, né? Então havia nisso o risco de se pensar em uma hierarquia dentro da Trindade, como se Jesus fosse inferior a Deus Pai. E Ário, né, que daí vem uma primeira heresia, né, que se chama arianismo, no século IV, né, no ano 300, ele interpreta a palavra de Deus, o Evangelho, né, o testemunho apostólico,
como se Jesus fosse um segundo Deus, menos que o Pai e capaz de mudar e encarnar-se, diferentemente do Pai, que seria imutável. Então é quase como uma consequência do pensamento grego, né? E aí veio o Concílio de Nicéia, em 325, né, que formulou o credo, esse que a gente reza na missa. O que a gente reza na missa de domingo é uma versão reduzida dele, né? Existe um credo mais robusto, assim, mais comprido, que se reza também, né? Que é reafirmando a fé da Igreja, né? E diferenciando isso, né? Então, nesse credo se fala que Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Então, não existe, né, na fé da Igreja essa diferença em termos em termos hierárquicos entre Deus Pai e Deus Filho. Um século depois, Nestório, mesmo com essa definição, né, ou a partir dessa definição, fez uma outra formulação, né, que acabou divergindo, né, que divergia assim do caminho da Igreja. Então, para Nestório, Jesus nasceu, viveu na Palestina, morreu na cruz, etc. Mas não se poderia dizer o mesmo de Deus. O verbo, para Nestório, o verbo eterno é imutável e não pode nascer como um ser humano. Por esta mesma razão, não se pode dizer que Maria seja a mãe de Deus, mas somente a mãe do homem Jesus. Então aqui é como a ideia do avatar. É como se se separasse a natureza de Jesus em duas, né? A natureza humana e a natureza divina, e que como se quase fossem realidades distintas, né? É justamente a ideia do avatar. Você tem ali um receptáculo, que seria o Jesus homem, e o Espírito Divino, né? que não poderia nascer como ser humano, né? Então é como se não houvesse essa união. E aí então, no Concílio de Éfeso, né, houve a formulação desse conceito, né, da união hipostática, né, a hipóstase do Verbo. A segunda pessoa da Trindade, a Palavra de Deus, se fez carne, isto é, havia feito sua natureza humana como se a integrasse em si mesma. O humano está integrado na pessoa pré-existente do Verbo. Então há essa união. Não existe essa separação. Da mesma maneira como nós, né, os seres humanos, somos seres compostos, nós não existimos separadamente. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito faz parte de uma unidade indissolúvel. Assim também Cristo, né, o homem, Jesus de Nazaré, é o Cristo de uma maneira inequívoca, né? Inseparável. E 20 anos depois, né, no Concílio de Calcedônia, ele termina de fechar essa ideia, né, dizendo que Jesus é uma pessoa única, mas existe de modo duplo, né, como Deus eternamente e como homem no tempo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, perfeito Deus e homem completo e íntegro. Então reafirma essa fé de que Jesus não existe essa separação. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é perfeito. Ele não existe uma espécie de falsificação de uma dessas duas realidades, né? Homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Então, aqui fechando um pouquinho sobre essa ideia da doutrina da encarnação do Verbo, né, os pontos fundamentais, né, que a gente não pode perder de vista. Então, o Filho de Deus, aqui ficou errado, né, o Filho de Deus fez parte da história. Isso daqui é um fato. A gente não pode aceitar a ideia de que Jesus, para o cristianismo, para o catolicismo, não importa muito se Jesus realmente existiu. O mais importante é a ideia. Não. A doutrina parte do princípio de que Jesus fez parte da história
e que Deus, que esse, ou seja, e que não só o Jesus Cristo, né, o homem fez parte, mas que Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio à Terra, ele se encarnou, fez parte da nossa história, faz parte da nossa história. A presença do Filho também é a presença do Pai e do Espírito Santo, isso daqui também é muito importante. Na encarnação do Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo se tornaram acessíveis também para todos nós, para todos os homens. E a encarnação é obra de Deus, do Deus Trino, né, da Trindade. Não é só do Deus Pai, mas ele é da Trindade. Então o Pai envia seu Filho ao mundo, o Filho entra no tempo, primeira pessoa, o Pai envia o Filho, segunda pessoa, o Filho entra no tempo, e tem substância humana, e o Espírito Santo suscita o seio virginal de Maria com o seu consentimento. Então, a encarnação se dá através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo fez surgir do seio virginal de Maria a encarnação do Verbo. É um mistério, né? A gente não consegue, não sabe como isso se deu a não ser sobrenaturalmente, né, de uma maneira sobrenatural. Bem, agora falando um pouquinho sobre a questão do conhecimento da vontade humana, né? Jesus conhece, por ser Deus, o eterno e o atemporal de todas as coisas, né? Então ele tem esse conhecimento, ele tem o acesso ao conhecimento de todas as coisas, como Deus. Contudo, Jesus, como homem, não quis transgredir a natureza, aceitando conhecer a realidade por meio das experiências humanas. Então, ele aprendeu muitas coisas. Ele aprendeu a falar, aprendeu a andar, a ler, trabalhar, etc. Ou seja, ele não nasceu sabendo tudo. Ele nasceu como todos nós e foi sendo educado pelos pais, né, e pela sociedade e aprendendo com as suas experiências. Isso quer dizer que a mente de Cristo tinha limites, como todos nós. Mas ele tinha conhecimentos sobrenaturais, frutos da inspiração divina. Então ele fazia previsões, ele conhecia os pensamentos humanos, ele conhecia as realidades escondidas, né, como os pecados, o coração, o que se passava no coração das pessoas. Então ele tinha esse tipo de conhecimento sobrenatural, né? E o mais importante, o tipo de conhecimento mais importante que Jesus tinha era o conhecimento do Pai, né? Então o Cristo, ele conhecia o Pai e tinha completo conhecimento de si. Ele sabia filho de Deus, se sabia filho de Deus e sabia perfeitamente a sua missão, que ele foi enviado a salvar o mundo, né? Se a gente compara isso com a gente mesmo, a gente não se conhece, né? A gente busca o autoconhecimento a vida inteira e a cada dia a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Jesus não, Jesus ele se conhecia desde o princípio, ele sabia quem ele era, ele sabia para que foi enviado e ele tinha uma total união com o Pai, né? E também Jesus era livre, né? E esse conhecimento, essa total adesão ao Pai, não quer dizer que Jesus era preso ao Pai, né? Jesus ele era livre, aliás, ele era o homem livre, né? Por essência. Então ele primeiro não tinha pecado, que escraviza o homem, ele foi formado de um ventre imaculado, ou seja, não tem pecado original, né? Obviamente uma coisa está vinculada com a outra. Ele desejou realizar a vontade do Pai em todos os momentos, que isso, segundo São Tomás de Aquino vai formular isso mais adiante, é o conceito da vontade, da liberdade, é você optar por fazer a vontade do Pai, né? É diferente da liberdade positivista, em que você faz aquilo que te dá na telha. Isso para São Tomás de Aquino não é liberdade. Liberdade é escolher o bem. E escolher o bem, em último caso, é fazer a vontade de Deus, que é o bom, que é a bondade em si. Ele não se deixou condicionar pelas pessoas e circunstâncias, não se prendeu a legalismos inúteis, não se limitou às estruturas de poder humanas, fazia tudo livremente por sua vontade. Ele tinha vontade de fazer tais coisas, né? É diferente da gente, que a gente deseja algo e tem vontade de fazer outras coisas. Então a gente tem vontade de fazer o bem, mas a gente tem desejo de fazer o mal, pela nossa tendência,
como consequência do pecado original. Jesus não, o desejo e a vontade dele eram plenamente alinhadas, então ele tinha vontade de fazer tudo isso que ele fazia. Agora, sobre o valor da encarnação. Apenas por se ter encarnado e vivido a condição humana, Cristo pode purificá-la. Então, a encarnação, né, Cristo ter se feito um de nós, não foi um simples capricho, né, de Deus. Não, existe um valor importantíssimo para a salvação do homem. Então, apenas por ele ter se encarnado e vivido a condição humana, Cristo pôde purificá-la, né? Ele precisou passar por todas as nossas dificuldades para ir consertando, corrigindo, purificando e automaticamente salvando todos nós. Então, São José Maria fala, né, em Cristo que passa. Jesus, crescendo e vivendo como um de nós, revela-nos que a existência humana, a vida comum de cada dia, tem um sentido divino. Então Deus sobrenaturalizou o nosso cotidiano. Jesus, né, vivendo o nosso cotidiano. Além do seu valor redentor, todas as obras de Jesus têm também um valor revelador, porque nos mostram o amor de Deus por nós. Então, Cristo viveu o nosso dia a dia, e com isso ele nos salvou, mas ele também, através dessa vivência do nosso dia a dia, ele revela o amor que Deus tem por nós, por isso ele tem um valor revelador, e um valor recapitulativo, ou seja, ele ao viver o nosso dia a dia, ele realiza o projeto de Deus na humanidade e estabelece a soberania de Deus, o seu reino no mundo. Vou reler. Então, o valor o valor da encarnação é um valor recapitulativo, pois realizam o projeto de Deus na humanidade e estabelecem a soberania de Deus, o seu reino no mundo. É como se Cristo vivesse a vontade do Pai que tinha para nós. Então, o Pai sonhou para a gente, pensou a nossa vida como foi a vida de Cristo. Então Deus, ele cumpre a vontade do Pai por nós, que éramos incapazes de cumprir essa vontade por nós mesmos. E para finalizar, né, Maria, mãe de Deus e da Igreja, né? Então Maria foi predestinada a ser mãe do Filho de Deus e livremente escolheu cumprir o chamado. Então, apesar dela ter sido predestinada por Cristo, por Deus, né, desde toda a eternidade, para ser o caminho pelo qual o Verbo se encarnaria, isso não significa que ela estava presa a isso. Ela teve a liberdade de escolher cumprir esse chamado ou não. Então ela era livre também. Ela recebeu os dons especiais necessários para a sua vocação, né? Foi concebida sem pecado. E esse dogma, né, é o dogma chamado da Imaculada Conceição, que foi erigido pelo Papa Pio IX em 1854. Né? Esse dogma, né, ele tem muito a ver com a aparição de Lourdes, né, de Nossa Senhora de Lourdes, que justamente prova, né, uma das provas que ela deu, que fez com que o sacerdote acreditasse, ali de Lourdes, daquela localidade, acreditasse, é que ela era a Imaculada Conceição, né? Quando ela fala para Bernadette, é Bernadette? Eu acho que que ela que não tinha condição, né? A menina não tinha condição de saber desse dogma, porque é um dogma recente e ela não tinha condições intelectuais de compreender a importância desse dogma. Então Nossa Senhora fala para ela que ela era a Imaculada Conceição. Outro aspecto importante, né? Nossa Senhora sempre foi virgem, antes, durante e depois do nascimento de Cristo, né? Por isso o parto de Jesus foi um parto miraculoso, ele não foi um parto convencional. Nossa Senhora foi um parto virginal.
né? Então, Nossa Senhora não perdeu a virgindade no parto e ela também ela não perdeu a virgindade depois. Por isso, a nossa fé de que Jesus é o Filho único de Maria. Existem apócrifos, como a gente já viu aí, que dizem que Jesus teve outros filhos, né? Ou a compreensão, os protestantes, eles admitem outros irmãos de Cristo, né? Mas a fé da Igreja é clara que a Nossa Senhora é virgem desde sempre, né? Ela desde sempre para sempre é virgem. E ela foi inclusive assunta ao céu, daí tá o dogma da Assunção de Nossa Senhora, porque, né, não faria sentido não é que não faria sentido, mas seria conveniente que, se Deus deu o dom da incorruptibilidade do corpo de Maria, que ela não sofresse a corrupção pós-morte. Então, por isso, essa tradição da Igreja de firmar esse dogma de que Maria foi assunta ao céu, não por seu próprio poder, mas pelo poder de Deus. Ela em si ela não elevou-se ao céu, como Cristo fez. A diferença de ascensão e assunção. A ascensão é a ascensão de Cristo. Ele sobe pelo seu próprio poder. A Assunção de Maria, ela é elevada ao céu, ela é assunta ao céu. E fechando, Maria é mãe de Cristo, que é Deus, né? A Igreja é o corpo místico de Cristo, portanto Maria é mãe da Igreja. Então aqui uma lógica simples, né? Se Maria é mãe de Cristo, que é Deus, então Maria é mãe de Deus. Isso daí a gente já viu lá atrás, num daqueles dogmas, né? Que isso daí... uma das... esqueci o termo grego para isso, gente. Agora eu esqueci. Desculpa, depois eu vou atrás disso aí. Mas é um termo recorrente assim, nas aulas de doutrina. Que Maria ela não é só mãe do Cristo homem, ela também é mãe do Cristo Deus, né? Já que os dois são a mesma natureza. Então, Maria é mãe de Deus. Como a Igreja é o corpo místico de Cristo, Maria é mãe da Igreja. Também a Igreja é o povo de Deus. Portanto, Maria é mãe do povo de Deus. E, por consequência, nossa mãe. Então, esse aqui é um encadeamento lógico aqui, no qual permite a gente realmente ter consciência, assim, ter confiança de que Maria é nossa mãe, de fato. Ela não é simplesmente mãe de Cristo e a gente... assim, a maternidade de Maria para nós é uma maternidade real, uma maternidade sobrenatural, mas ela é real, ela não é uma ilusão nesse sentido. Então ela vela por todos nós do céu, né? E por isso, por tudo isso, ela é um elemento, Maria é um elemento intrínseco do culto cristão, né? Ela é venerada, não adorada, é importante, venerada, não adorada pela Igreja de modo especial, né? A veneração a Maria, ela é um elemento intrínseco da nossa crença. Tanto é que isso, inclusive, é um ponto em que a gente pode avaliar, formas julgar como atitudes heréticas, né? ou melhor dizendo, formas de viver a fé que sejam heréticas. Ter uma fé profunda em Maria é sinal de fidelidade à doutrina, fidelidade à Igreja. É isso, pessoal, muito obrigado. Espero que essa nova metodologia aqui facilite a comunicação, né, e aumente a qualidade. E é isso. Muito obrigado e eu espero todo mundo na aula.